Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Hoje, vou abordar um tema aqui com vocês, sobre balanceamento de equações químicas, E o método que nós vamos trabalhar é o método tentativas, Eu tenho essa seguinte equação química aqui, E hoje eu tenho o desafio de fazer o balanceamento da equação química. Quando nós falamos em balanceamento de equações químicas, os alunos eles ficam assim, batendo cabeça, de qual a maneira que eles vão fazer para poder igualar esse número do Cl2 com esse número aqui, do outro lado Cl3, Eles observam assim, como é que eu tenho 2 aqui, do outro lado eu tenho 3, como é que eu vou igualar isso, professor, Mas hoje é o que nós vamos descobrir, como é que nós vamos igualar isso. E para a gente descobrir a maneira assim mais coerente, para você fazer um balanceamento de uma equação química, você deve obedecer algumas regras. E essas regras é o que eu vou falar para vocês, Nós temos aí a regra que é conhecida como regra do macho, Aonde você atribui a ordem de balanceamento, primeiro metal, o M aqui de metal, o A de ametal, o C, de carbono, o H de hidrogênio e por último o oxigênio, pessoal. Geralmente não, essa é a ordem que é seguida, para se realizar o balanceamento de uma equação química. Primeiro você começa pelo metal, logo em seguida metal, depois hidrogênio e depois oxigênio e depois carbono, Bom, mas também existe uma outra maneira de você determinar por que você quer começar, Você vai observar pela contagem dos índices, Por exemplo, aqui, ó, eu tenho ferro e tenho cloro, certo? E aí, pessoal, dessa maneira aqui, você vai observar quem tem o maior índice. E aí você observa o seguinte, quando eu vou contar o índice dos átomos, o que é o índice? O índice é esse número aqui, número 2, e aqui eu tenho o número 3. Outra coisa que o aluno ele tem que ter em mente é que aqui, quando não tem nada, vai aparecer o número 1, Aqui eu tenho um ferro desse lado e um ferro do outro lado. Fazendo essa contagem aqui, pessoal, eu vou colocar aqui um ferro mais um ferro de um lado e do outro, que vai dar igual a 2, Isso está dizendo que eu tenho 2 ferros. Agora, observe, eu tenho aqui 2 cloros no reagente e 2 cloros no meu, 3 cloros, perdão, 3 cloros no meu produto, certo? Então, isso aqui me deu uma quantidade de índices, Quem vai ter a maior prioridade nesse caso vai ser o cloro. Por quê? Porque ele apresenta um maior índice, enquanto que o ferro apresenta um menor índice, Sim, bom, claro que existem as exceções, vocês observam o seguinte, que aqui eu falo que eu vou começar pelo metal, depois a metal e carbono, depois hidrogênio e depois oxigênio. Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, se tiver oxigênio na equação química, deixa ele por último, cara. Por quê? Porque o oxigênio, ele tá ali disposto a sempre mudar, ou seja, alterar o seu número, de acordo com o coeficiente estequiométrico que você colocar ali na frente, Nesse caso aqui, eu vou pela contagem dos índices, Eu observei que quem tem maior índice é o meu cloro, da minha equação química. Sendo assim, eu vou começar por ele. Mas assim, se eu for obedecer a regra do macho, eu sempre vou começar pelo metal, certo? E aí, pessoal, você observa o seguinte aqui, Quando você tem essa situação, eu penso dessa maneira assim. Qual é o número, que se eu multiplicar por 2 e ao mesmo tempo multiplicar por 3, vai dar a mesma quantidade. Se eu pegar esse índice aqui, ó, e transferir ele para cá, colocar ele aqui na frente, se eu fizer essa multiplicação aqui, ó, 3 vezes 2 vai dar igual a 6, não é isso? Então, eu vou botar aqui que o cloro eu tenho 6.
ok? 6. E do outro lado, eu tenho 3. Qual é o número que, se eu multiplicar por 3, vai dar 6? Só eu colocar esse mesmo, observar. Aqui eu coloquei 3, aqui eu já observo que se eu colocar um 2 aqui, né, eu vou ter 6 cloros também. 2 vezes 3, 6. Ok? Tranquilo até aí? Agora observe o seguinte, que quando você alterou, né, para poder obter os 6 cloros desse lado, você também vai alterar a quantidade de ferros. Observe, anteriormente você tinha 1, né? Agora com esse número 2 aqui, você vai ter o quê? 2, né? Esse 2 vai multiplicar com esse 1 aqui. E aí você vai observar o seguinte, que você agora, ferro, né? Em vez de 1, você tem 2. Então, 2 vezes 1, 2, né? E agora, como é que você vai fazer, né, para igualar esse outro ferro aqui do outro lado, né? Você vai ter que fazer um acerto do coeficiente estequiométrico do ferro. E aí você vem vendo que qual é o número multiplicado por 1 que vai dar 2. 2, né? Você coloca um 2 aqui na frente e vai observar que agora você vai ter 2 ferros aqui. Observaram o seguinte, que a minha equação agora ela está balanceada. Sendo assim, eu igualei os ferros e igualei a quantidade de cloro. Uma coisa para vocês se atentarem que eu vou fazer aqui, né, é o seguinte, ó. Aqui é o final, né, quando já está balanceada, e aqui seria o meu início, né? Observem bem. Cloro, no meu início, eu tinha 2 no meu reagente, né? Aqui, ó, reagente é tudo aquilo que está antes da seta. Ferro, eu tinha 1, certo? Vamos lá para o produto, vamos ver a quantidade de ferros e a quantidade de cloro que eu tinha antes da equação química estar balanceada. Vamos lá. Cloro, eu tinha 3. E ferro, eu tinha 1, pessoal. Observem a diferença agora, né? Agora aqui, ó, quando eu balanceei, o meu cloro, agora ele tem 6. Do outro lado também tem 6. O ferro, quando eu balanceei, ele agora tem 2 no reagente e 2 no produto. No início, ele teria 2 no reagente e 3 no produto. No início, ele teria um ferro no reagente e um ferro no produto. Então, pessoal, isso significa o quê? Que nós conseguimos balancear a nossa equação química, né? O que vocês devem observar, né? Deve observar o cara que tem maior índice. Quando, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu observei, né? Fiz a contagem dos índices e observei o cara que tem maior índice. Fui aqui do outro lado, observei esse maior índice. Se eu inverter ele para cá, colocando um 3 aqui, 3 vezes 2 vai dar 6, né? Beleza, eu coloquei aqui. Agora eu observo o quê? Que quando eu tenho 6 cloros, qual é o número que eu multiplicando por 3 vai dar 6? Eu já imaginei que seria esse 2 aqui. E aí eu já fiz a suposição colocando um 2 aqui. Mas no momento em que eu altero o coeficiente estequiométrico aqui para o cloro ter 6, eu também altero o ferro, né? Antes ele tinha 1, agora ele vai ter 2, porque ele multiplicou 2 vezes 1, 2. E aí, automaticamente, eu tenho que alterar o coeficiente estequiométrico aqui do ferro, colocando aqui o número 2 para poder igualar os coeficientes estequiométricos, beleza? Pessoal, um abraço, né? Esse foi o meu bizu para vocês aí de balanceamento método tentativas. Valeu, muito obrigado.